E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2023, que fala para a gente o seguinte: um recipiente metálico cujo coeficiente de dilatação volumétrico tem valor igual a 3,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 na temperatura de 20 graus Celsius, apresenta um volume interno de 0,2 litros e está completamente cheio com um líquido X. Quando o conjunto recipiente mais líquido é aquecido até uma temperatura de 120 graus Celsius, extravasa um volume equivalente a 2,08 centímetros cúbicos de líquido. Determine em graus Celsius a menos 1 o valor do coeficiente de dilatação volumétrico real do líquido X. Vamos lá, gente. O que tem aqui? A gente tem um recipiente com um determinado líquido, tá? Que eu pintei de verde, esse é o líquido X. E nesse líquido, ele estava inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius junto com o recipiente, e eles são aquecidos até 120 graus Celsius. Quando acontece esse aquecimento, né, ocorre uma variação de temperatura de 100 graus Celsius, e parte desse líquido extravasa um pouquinho. Ele informa para a gente que o que extravasou, né, o que vazou, foi justamente um volume de 2,08 centímetros cúbicos. Esse volume que extravasou, ele vai estar associado à dilatação aparente do nosso líquido, porque aparentemente foi só isso que dilatou do nosso líquido. Mas, na verdade, a gente precisa lembrar que o líquido dilatou junto com o recipiente, então a gente ainda tem que considerar a dilatação do recipiente. Mas aqui, então, eu vou chamar de dilatação aparente, e essa dilatação aparente é 2,08 centímetros cúbicos, que é exatamente o volume que vazou. O primeiro problema dessa questão é que o volume do recipiente junto com o líquido inicialmente vale 0,2 litros. A gente precisa lembrar que 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Então, eu vou passar de decímetro cúbico para centímetro cúbico para a gente ter todas as informações nas mesmas unidades. Então, se o volume inicial é de 0,2 litros e cada litro é 1 decímetro cúbico, a gente tem que o volume inicial é de 0,2 decímetros cúbicos. Para passar para centímetros cúbicos, toda vez que você vai passar de decímetro cúbico para centímetro cúbico, você precisa multiplicar por 1000. É só lembrar que de decímetro para centímetro multiplica por 10, só que como isso aqui está ao cubo, você vai multiplicar por 10 ao cubo, que é 1000. Então, a gente vai ter 200 centímetros cúbicos de volume inicial. Com esse valor, a gente consegue calcular a dilatação do recipiente. A dilatação do recipiente é uma dilatação volumétrica. E a dilatação volumétrica ela pode ser expressa por ΔV igual ao volume inicial vezes gama vezes Δθ. Agora, a gente vai precisar substituir os valores que ele fornece para encontrar a dilatação do recipiente. O volume inicial é 200 vezes o coeficiente de dilatação, e o coeficiente de dilatação é esse valor aqui, 3,6 vezes 10 a menos 5, e a variação de temperatura, né, como foi de 20 para 120, é de 100 graus Celsius. Eu até coloquei essa informação aqui já no comecinho da questão. Vamos colocar todos os valores em notação científica para a gente não ter problema. O 200 eu posso escrever ele como 2 vezes 10 ao quadrado, vezes 3,6 vezes 10 a menos 5, e o 100 é o 10 ao quadrado. Nesse caso, para passar para a notação científica, é até mais tranquilo. É só eu contar o número de zeros aqui e escrever 2 vezes 10 ao quadrado e 1 vezes 10 ao quadrado, que nesse caso é 10 ao quadrado, sem problema nenhum. E agora a gente pode fazer esse produto. Olha só, eu vou fazer o produto de 2 com 3,6, vai dar 7,2. E agora a gente vai fazer o produto dessas potências de base 10. Toda vez que você estiver fazendo o produto de potência de base 10, você vai repetir a base e somar os expoentes. Então a gente vai somar
todos esses expoentes, a gente vai ter 2 mais 2 mais menos 5. E com isso a gente encontra a variação de volume do recipiente. 2 mais 2, 4. Menos 5, né? 4 menos 5 vai dar menos 1. Então, o valor da variação de volume do recipiente é 7,2 vezes 10 a menos 1 centímetros cúbicos. Agora que a gente calculou a variação de volume do recipiente, a gente consegue calcular a dilatação do líquido real. E a gente lembra o seguinte: a dilatação do líquido depende da dilatação do recipiente e da dilatação aparente dele. Ou seja, a dilatação do líquido tem que ser a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Agora a gente vai substituir os valores. Substituindo os valores, a gente vai ter que a dilatação do líquido vai ser a dilatação do recipiente, que é 7,2 vezes 10 a menos 1, mais a dilatação aparente, que é 2,08. E aí, para a gente não ter nenhum tipo de problema, eu vou desmanchar essa notação científica. Para isso, o 10 a menos 1, quando eu multiplicar pelo 7,2, a gente vai andar com uma casa para a esquerda. Dessa forma, a gente vai ter que a dilatação volumétrica do líquido vai ser de 0,72, lembrando que a vírgula andou uma casa para a esquerda, mais 2,08. E isso dá até um valor bonitinho, né? Dá 2,80 centímetros cúbicos. Agora que a gente encontrou a dilatação do líquido, a gente consegue encontrar o coeficiente de dilatação volumétrico real desse líquido. Para isso, a gente pode relembrar da dilatação volumétrica dada por ΔV igual a V0 vezes gama vezes delta θ. Substituindo os valores, a gente vai ter que ΔV é a dilatação do líquido real e vale 2,8, né, ou 2,80. O volume inicial desse líquido é o mesmo volume do recipiente, porque o líquido estava preenchido até a borda do recipiente. Então, o valor do volume inicial vai ser de 200 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação volumétrico a gente não sabe e a variação de temperatura é 200. E aí, se você observar, as respostas estão em notação científica. Novamente, vamos voltar com ela. Eu vou reescrever todo mundo em notação científica. 2,8 não tem como escrever, já está em notação científica, tecnicamente. O 200 ele é o 2 vezes 10 ao quadrado e o 100 é 10 ao quadrado. A gente já fez essas transformações, inclusive. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses valores, multiplicar e jogar aqui para baixo. Vamos lá. Fazendo o produto de 10 ao quadrado com 10 ao quadrado, a gente vai repetir a base e somar os expoentes. A gente vai ter 2 vezes 10, repetir a base. Agora eu somo os expoentes. 2 mais 2, 4, vezes o gama. Vou pegar esse valor que está multiplicando, passar para o lado esquerdo, dividindo. A gente vai encontrar 2,8 sobre 2 vezes 10 à quarta. E isso vai ser igual ao coeficiente de dilatação volumétrico. Dividir 2,8 por 2 vai dar 1,4 sobre 10 elevado à quarta. E isso vai ser igual ao coeficiente de dilatação volumétrico. Quando eu quero pegar uma potência de base 10 que está no denominador e passar para o numerador, eu posso fazer isso, mas eu tenho que trocar o sinal do expoente. Então, a gente vai ter 1,4 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. E isso configura para a gente o gabarito na letra C. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.